organismos econômicos internacionais. Então vamos falar um pouquinho sobre as organizações internacionais da atualidade. Elas tiveram o seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes nesse cenário internacional, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre países, buscam atender determinados objetivos e entre outras funções. Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por 2 ou mais estados. Então, porém, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância, e dentre elas nós podemos citar a ONU, a OMC, a OTAN, o FMI, o Banco Mundial, a OIT e OCDE. Também nós temos a OPEP. Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial em substituição à antiga Liga das Nações, e ela tem o objetivo de promover a paz e a segurança mundial. Então, a principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, formado por um grupo muito restrito de países. Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial: Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e a China. Além desses 5 países, que são membros permanentes, fazem parte outros 5 países provisórios que se alternam periodicamente. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um tratado ou pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalistas e tinha o objetivo de combater o socialismo. Então, que também tinha o seu pacto militar, que era lá o Pacto de Varsóvia. Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. Fazem parte da OTAN, desde o seu surgimento, a Alemanha, a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia. Posteriormente, várias das ex-repúblicas soviéticas também ingressaram no pacto, como a Bulgária, a Romênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Eslováquia e Eslovênia, além da Rússia, que atua como membro observador. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE ela é uma instituição atualmente composta por 34 países. O seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico dos seus países membros, além de medidas que visem a ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhorem as condições de vida e os índices de renda e emprego.
O Brasil não é um membro dessa organização, tá? A OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. É uma instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização tripartite, ou seja, formada por 3 diferentes tipos de forças: o governo de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de representações trabalhistas ou sindicais. Nós temos a OPEP. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi criada em 14 de setembro de 1960. É uma organização intergovernamental que tem o objetivo de centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo dos países integrantes. Atualmente, os países membros da OPEP são a Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu a sua adesão em janeiro de 2009 e a sede da OPEP está localizada em Viena, capital da Áustria. A OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, é um organismo internacional responsável por legislar, acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Então, quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro estado, país, né, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão. Bom, o Banco Mundial. Como que funciona o Banco Mundial? Ele foi criado em 1945, lá na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o FMI, eles foram criados juntos. Trata-se aí de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia. O seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e o seu intuito passou a ser o de conceder empréstimos a países da Ásia, da África e da América. O FMI. Bom, o FMI é o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944, também na Conferência de Bretton Woods. O seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimos para aqueles países que o solicitam. Normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos seus próprios países membros, de forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem o poder de decisão. Então, para adquirir empréstimos, o país em questão deve atender a uma série de exigências, transformando suas economias internas e geralmente abrindo sua economia para o mercado internacional. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as empresas transnacionais. As empresas transnacionais, antes chamada aí de multinacionais, né, são empresas que passam a atuar em países distintos do seu país de origem, expandindo seus mercados consumidores e, por vezes, seus ramos de atividades.
Elas caracterizam-se, portanto, por atuar em diversos países do globo. Entretanto, como as matrizes principais dessas empresas permanecem sediadas nos países de origem, muitos analistas propõem aí então o termo de transnacionais para se referir a tais empresas. Então, com a globalização da economia, essas empresas multinacionais, além de expandir suas atividades pelo mundo, elas passaram a dividir as diferentes etapas de fabricação e montagem de seus produtos entre suas filiais espalhadas pelo mundo, ou transferir até parcelas inteiras do processo de produção para empresas sediadas em outros países. Quais os principais objetivos dessas empresas transnacionais? Então, é construir novas unidades, filiais no exterior, adquirir empresas estatais em processo de privatização, adquirir empresas privadas no exterior, buscam aumentar seus lucros por meio de incentivos fiscais, mão de obra barata, flexibilização nas leis trabalhistas e ambientais, e entre outras. A imagem aqui do avião revela que a fabricação de uma aeronave ela pode ocorrer simultaneamente em diferentes países, cada qual encarregado de produzir um conjunto de peças para a montagem final desse avião. Então, dessa forma, as empresas multinacionais elas diminuem os custos de produção e ampliam seus lucros, pois puderam desenvolver suas atividades em países que apresentam condições muito mais vantajosas. Então, se a produção de um determinado produto se torna cara e, portanto, menos rentável em um determinado país, essa empresa ela pode transferir rapidamente a sua produção para outros lugares, onde os custos, que são a mão de obra, matéria-prima, os impostos, são reduzidos e os lucros, consequentemente, podem ser bem maiores. Então, geralmente, essas empresas transnacionais, elas instalam as suas filiais em países ainda em desenvolvimento, como o Brasil, como países asiáticos, porque a mão de obra desses países é muito barata e, na maioria das vezes, esses países eles detêm a matéria-prima para a fabricação aí desses produtos. A norte-americana Nike, por exemplo, ela concentra a maior parte da fabricação de tênis e materiais esportivos em países asiáticos, onde os operários eles recebem salário bem menores do que aqueles que seriam pagos aos operários que trabalhassem nas mesmas funções, porém em fábricas instaladas nos Estados Unidos. Então, o operário dos Estados Unidos sairia muito mais caro para a Nike do que se ela montasse a filial lá na Ásia, porque a mão de obra é muito barata. Então, nesse país, onde se concentra a matriz da Nike, que é os Estados Unidos, a empresa conserva apenas funcionários de alta administração e funcionários de marketing, que são os mais bem pagos da empresa. Aqui nós temos o exemplo, da rede de restaurante McDonald's. Então, tudo que está em vermelho aí no mapa são países que possuem aí os restaurantes McDonald's. Vocês vão perceber que apenas a porção azul não possui McDonald's. Aqui na América do Sul, se vocês reparam, somente a Bolívia não tem, porque por opção mesmo dos bolivianos, eles não aderiram ao lanche do McDonald's, aos produtos do McDonald's, eles preferem produtos da própria terra. E nós temos aí a Guiana também. E a maioria aí dos países africanos, seria inviável, até pelo valor dos produtos, a instalação desses restaurantes nesses locais, tá? Então, aqui nós temos símbolos de várias multinacionais, e muitas delas aqui no Brasil,
como Coca-Cola, Burger King, McDonald's. Nós temos aqui no Brasil também um grande exemplo aí, a Nestlé, nós temos o GM, a P&G. Então nós temos várias empresas transnacionais instaladas como as suas filiais aqui no Brasil, e nós temos também várias empresas brasileiras, né, que são aí consideradas multinacionais, que se instalaram aí em vários outros países, e um grande exemplo aí é a nossa Embraer, ok? Nós temos aí também a Vale do Rio Doce, né?